Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo nesta noite de segunda-feira. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, a pedidos, né? Devido à grande procura das pessoas que queriam saber mais sobre bandidolatria e democídio, né? O livro do nosso querido promotor Leonardo Jardim, que nos dá uma luz, que nos dá uma esperança, que nos acalenta com a sua desenvoltura cultural, intelectual e nos mostra novos rumos, né? Nos traz uma nova realidade e informações de verdade. Então, quero agradecer a todos, peço para compartilharem a live, colocarem o coraçãozinho, vão chamando os amigos, compartilhem, que é muito importante. E nós estamos aqui hoje para tirar as dúvidas, já que pedimos para o pessoal mandar as dúvidas antes, para que a gente pudesse solucionar algumas dúvidas. O pessoal mandou muitas perguntas e a gente selecionou umas 5, 6 que abrangiam mais ou menos tudo que o povo estava perguntando. Então, já vou dar boa noite, saudar os convidados, já agradeço ao Leonardo Jardim, promotor de justiça, Gustavo Vitorino, jornalista, advogado, músico, engenheiro, por estar aqui conosco. Boa noite, promotor. Boa noite, Mari. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, doutor Leonardo. Sempre uma alegria estar com vocês. A gente tratar de um tema tão premente como esse, que é segurança pública, bandidolatria, enfim. E o livro do doutor Leonardo passa a ser uma referência para nós, para que nós possamos entender melhor esse assunto. Exatamente. Para quem ainda não leu, leiam Bandidolatria e Democídio, né? Como eu falei da última vez, eu reitero, quando eu li pela primeira vez, eu disse, meu Deus, existe alguém que pensa e que fala o que nós sofremos no dia a dia, o que nós, né, policiais, principalmente, passamos e nos sentimos representados. E aí, então, a gente estava na última live falando o que era a bandidolatria, o que era o democídio, falamos da questão do desencarceramento, né? A cultura da bandidolatria qual é? Né? Ela vem baseada no garantismo penal, as escuras no garantismo penal, que não vem para garantir direitos, né? Ele vem, na verdade, para que o bandido se sinta protegido, se sinta impune e possa continuar a cometer crimes livremente, né? A gente tem, infelizmente, o sistema prisional que hoje está numa falência absurda, com progressões de regime que não condizem com a realidade. Temos um código penal que obriga o juiz a fechar o regime em 3%, eu acredito, dos crimes. Então, vou pedir para o doutor Leonardo começar a primeiro só dar mais um remember, falar aí para o pessoal sobre a bandidolatria. O que é esta cultura, doutor, da bandidolatria? Vamos dar rapidamente uma explicação para quem não estava conosco. A bandidolatria, como eu já tinha referido na live anterior, é uma cultura. É uma cultura que se traduz no culto da baixeza moral mais rasteira que nós podemos conceber. A bandidolatria ela traz, inverte os papéis entre vítima e bandido na sociedade. É uma palavra que foi inventada não pela gente, quando fez o livro, mas sim por um livro, foi cunhada num livro chamado Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, do desembargador Ricardo Dipp e do saudoso juiz de alçada Volney Correia Leite de Moraes Júnior. E o Volney dizia nesse livro que todos os séculos registram surtos de contracultura e anticivilização, e que a revivescência cínica daquele final do século XX era exatamente a bandidolatria, que colocava o bandido num pedestal e a vítima acabava se tornando culpada pelo crime que sofreu, né? Então, esse é um tema que nós temos que enfrentar com uma seriedade descomunal, porque essa cultura realmente ela se impregnou, né, como se fosse o próprio ar que a gente respira hoje na nossa sociedade, né? Poucas pessoas conseguem entender o que está se passando. Por quê? Porque é como se fosse o peixe dentro d'água que não enxerga a água. Nós não enxergamos o ar que nos rodeia. E hoje nós estamos pranteando 100 mil brasileiros, né, por conta
da pandemia, que morreram, teoricamente, por conta da pandemia do coronavírus, né? Mas, finalmente, nós estamos aprendendo a lamentar a perda de vidas humanas, né? A perda precoce de vidas humanas, porque nós tivemos mais ou menos umas 800 mil pessoas morrendo nos últimos anos no Brasil, nos últimos 15 anos no Brasil, sem que nenhum tipo de comoção, sem que nenhum tipo de indignação moral surgisse no seio da nossa sociedade. E, finalmente, agora parece que está sendo trazido à tona através da grande mídia, né, que ficou tão quieta e tão silente diante da barbárie e do banho de sangue que nós vivenciamos no Brasil durante todo esse período. Né? Vidas perdidas, não somente as vidas perdidas no sentido das pessoas serem mortas em função da criminalidade, mas aquelas vidas que na florescência, né, no início, na mais tenra idade, aquelas crianças que eram cooptadas já pelo traficante do seu morro para trabalhar no tráfico, ou passando por um processo de corrupção moral da qual dificilmente conseguiria se recuperar um dia, né, corrompendo no mais profundo a sua própria alma. Né? Então, essa é uma cultura que nós acabamos transportando para a nossa realidade, né, e nós acabamos nos acostumando, né? Nós acabamos normalizando o absurdo. Uhum. Isso foi o que nós tentamos denunciar no livro. É verdade. E a gente tem 2 exemplos, eu acho, essa semana que nos mostram, né, a inversão de valores, a barbárie que a gente está vivendo, a questão, como ela tem que ser enfrentada. Na semana que a gente fez a live, a gente estava comentando sobre o desencarceramento, né, sobre essa cultura de querer desencarcerar, de querer fazer com que o preso seja livre, dizer que prender é ruim, dizer está falido, vamos achar uma nova forma. Um dos traficantes, né, da alta elite ali do crime, de uma das facções criminosas que atua muito aqui na capital, foi colocado em liberdade durante esse período de pandemia por pressão alta, e essa semana, na semana passada, ele foi preso no Paraguai, né, foi feita uma operação policial extremamente trabalhada, extremamente custeada, né, que fez com que vários policiais tivessem que estar trabalhando para que essa prisão ocorresse. E aí a gente se pergunta, quem paga essa conta, né? Mais uma vez, o cidadão paga. Ele paga por estar sendo colocado em perigo, sendo colocado numa situação de vulnerabilidade, com essas solturas demasiadas, e agora a gente paga a conta porque temos que sustentar a busca por esse preso que não deveria nem estar solto. Então, eu vou pedir para o Gustavo começar abrindo também, falar sobre isso, que eu acho que vai bem, fecha bem com o que a gente vem defendendo e vem falando aqui na live. Eu tenho comigo, minha cara Mariana e doutor Leonardo, que o conceito ele tem um componente visceral que nasce no próprio humanismo. Assim, tem um cara que eu gosto muito, ele tem umas ideias, às vezes ele dá umas deslizadas, tem umas ideias meio socialistas e tal, mas ele é um cara muito realista na visão. É o Fernando Savater, é um espanhol que durante um bom tempo foi articulista dos principais jornais europeus. E o Fernando Savater dizia o seguinte, a prisão não é um lugar para o cidadão se sentir bem. Não é um lugar para se sentir bem. Não é apenas a privação da liberdade. Ele tem que ter um desconforto natural. E o desconforto natural não é pela falta de liberdade, é o desconforto natural que o separa do ambiente que ele tem quando em liberdade. Se não, vejamos, que tal a prisão domiciliar de alguns milionários que roubaram milhões aí do erário público? Essa gente está em prisão domiciliar em casas com 2 piscinas, uma aquecida na sala, uma na rua, quadras de tênis, enfim, casas com 400 metros quadrados. Essa gente está em prisão domiciliar. Então, a prisão domiciliar, ela por princípio, ela tem que fugir do conceito de conforto. Olha bem, isso não quer dizer
tortura, desumanidade. Mas o princípio de conforto precisa ser contrariado. Eu lembro que uma ilustre magistrada reclamou que o chuveiro quente não aquecia o suficiente, lá na penitenciária de Canoas, e faltava uma biblioteca, e faltava não sei o quê, e não queria mandar preso para lá por causa disso. Teve uma magistrada aqui da capital que fez isso, que reclamou que o chuveiro não aquecia o suficiente, que, portanto, no inverno passariam problemas graves, e, além disso, tinha um outro problema, que é a biblioteca não estava pronta, e a sala de ginástica era muito pequena. Hello? Como assim? Peraí. Não pode haver a sensação de conforto. Eles não estão indo para um resort, eles estão indo para uma prisão, porque cometeram crimes graves. Mataram chefes de família, mataram mulheres, roubaram grandes quantidades de dinheiro mediante violência, mediante ameaça, cometeram crimes graves. Nós já temos um sistema que, como o doutor Leonardo falou, nós temos um sistema que pune pouco. E ainda vamos exigir, a sociedade vai exigir conforto para esses bandidos? Eu acho que está errado. E aí, deitado em cima dessa premissa do humanismo, entra o componente, doutor Leonardo, que, na minha opinião, é o grande adversário que nós precisamos enfrentar hoje, que é a apropriação por parte dos operadores do direito, que lidam com a punibilidade direta, desse conceito de humanismo. Ou seja, o bandido tem que ter as melhores condições, ou tem que estar em boas condições, ou tem que... Não. A prisão americana tem trabalhos forçados. O sujeito não quer trabalhar, não tem saúde para trabalhar, muito bem, ele tem outras alternativas. Vai descascar batata na cozinha? Nossa proíbe. Tá bom, ele tem o direito de não fazer nada, mas não vai ter uma progressão. Aqui nós temos progressão natural. Se o sujeito for vagabundo e ficar comendo e bebendo 2, 3 anos, ele tem a progressão natural do mesmo jeito que ele teria se prestar serviço à comunidade. Então, eu acho que a essência do desconforto da punição começa aí, doutor Leonardo. Olha bem, eu quero separar bem o conceito de tortura, sofrimento. Não é sofrimento nem tortura. Mas o desconforto natural da punição é uma realidade e é parte integrante da punição, na minha opinião. Eu concordo contigo, Gustavo. Agora eu vou abrir para o doutor Leonardo. Isso é o caráter aflitivo da pena. A pena tem que gerar tem que ter um caráter aflitivo para fazer com que o sujeito se sinta desconfortável realmente, com que ele não se sinta como se não estivesse experimentando nenhuma consequência, ou que a consequência seja mínima. Não, deve ser uma consequência grave para ele. Olha o nosso sistema prisional hoje, né, do jeito que está, né, que é a maior propaganda do desencarceramento é o próprio sistema prisional do jeito que ele virou. Claro que ninguém quer isso, né? Agora, não se pode pregar também um hotel 5 estrelas no sistema prisional. O Michel Foucault, que também é um pensador que eu detesto, né, não tenho nenhuma afinidade com ele, costumava dizer que a prisão, né, com razão, que a prisão é a detestável solução da qual nós não podemos abrir mão. Por quê? Porque a prisão ela foi um avanço já civilizacional em relação a outras penas muito mais, digamos, desumanas que nós tínhamos antes de se estabelecer como principal retribuição ao criminoso, retribuição no sentido de que nós estamos dando o troco a ele do mal que ele cometeu para a sociedade ou para membros da sociedade, do que nós tínhamos antes. A guilhotina, nós tínhamos pena de morte, nós tínhamos a pena de banimento, nós tínhamos os trabalhos forçados, nós tínhamos tortura, nós tínhamos toda uma série de punições que hoje são vedadas. Por quê? O que propiciou isso aí? Porque nós não tínhamos o que fazer com o sujeito, nós tínhamos que dar um jeito nele de alguma forma. Se descobriu um meio menos ruim do que esses outros meios tão desumanos que foi a pena de prisão. Então, o que significa a prisão? Ela significa uma retribuição por privação de liberdade. Agora, no sistema prisional brasileiro hoje, em que nós amontoamos as pessoas na cadeia, e aí nós esquecemos quem é que manda na cadeia, porque se o Estado não manda na cadeia, é o preso que manda na cadeia, alguém está ficando
alguém está confortável lá dentro. Sim, muito. Alguém está passando bem lá dentro, né, da cadeia, né? Então, digamos, aquela nomenclatura que está em volta dele, né, aquele séquito de serviçais digamos, súditos, praticamente, súditos, né? né? Aqueles também conviverão bem. Quem é que vai se dar mal na cadeia? É quem não for amigo do rei, né? E aí não vai poder reclamar para ninguém. Esses aí o Estado deveria assistir e não assiste, né? Não. Então, o nosso problema hoje é uma total falta de conexão com a realidade, no sentido de enxergar que a primeira providência para que o Estado possa fazer com que a prisão seja mais humana é tirar o poder das facções dentro do presídio. Porque é o poder das facções dentro do presídio que torna o sistema completamente descontrolado e que propicia que os meios que são dominados por facção fora da cadeia, a população ali sofra as consequências de uma ausência do Estado, tanto dentro da cadeia quanto fora. E aí o provedor, a pessoa que fará a sua lei imperar naquele feudo que é a cadeia e naquele feudo que é uma área, digamos, conflagrada, ou aquele black spot que é dominado pelo traficante, o Estado abre mão, coloca no traficante o poder de império em relação às pessoas, de vida ou morte, muitas vezes, né? Isso é humanismo? É esse o humanismo que se apregou no nosso país? Então, você recuperar a proporcionalidade entre aquilo que foi cometido, o mal que foi cometido, e a sanção que é aplicada, é o primeiro passo, né? Agora, no Brasil, a gente vive só nos extremos. Então, se você quer que alguém vá preso, você quer torturá-lo. Ou então, se você quer punir alguém de uma maneira proporcional, você está sendo desumano. Claro, vocês criaram tudo isso. Um discurso todo ideológico criou essa situação, porque as palavras criam realidade. A partir do momento em que você abriu mão de exercer o poder do Estado dentro das cadeias, é que você criou esse caos. Você não abre, você não tenta retornar ao ponto anterior em que você poderia ter evitado que isso acontecesse, mas agora é inevitável, você precisa voltar ao ponto anterior, né? E é com isso aí que você vai ser mais humano, né? É você punindo adequadamente, aí você vai fazer com que as pessoas não queiram mais viver do crime, porque o crime não compense. Você tem que ter estrutura para punir e você tem que punir de uma maneira que você não esteja submetendo o sujeito a uma situação degradante, mas também não esteja proporcionando a ele uma boa vida dentro da prisão. Exatamente, as consequências das facções criminosas estarem nos dominando, né? Que foi uma das perguntas que nos fizeram, é tudo isso que o doutor estava explicando para nós, as consequências de estar no domínio das facções criminosas, de o Estado ter saído de cena, né, aberto mão do seu poder de punição, né, do seu poder de ser o corretor dos erros cometidos, é que não se termina o ciclo. Não, porque qual é o ciclo? Comete o crime, prisão, e aí vamos diminuir a criminalidade. Isso não vai acontecer, porque lá de dentro ele permanece na criminalidade. Então, a sociedade não vai conseguir ter o resultado que ela espera. E o principal que a gente precisa destacar também, quando nós falamos isso, nós não estamos falando dos colegas, que são meus colegas, que trabalham dentro das prisões. Nós estamos falando de políticas de Estado, nós estamos falando de uma cultura que foi de bandidolatria, de foi deixar o bandido, já que não podemos punir, vamos deixar que ele se sinta o melhor possível lá dentro. Então, houve essa inversão de valores e afetou tanto a nossa sociedade que foi para dentro dos presídios, mas as consequências fogem, vão para fora, vão para o dia a dia das famílias de bem. Isso, Gustavo, pode... Eu acho que esse é o problema, viu, Mariana? O caráter retributivo da pena no Brasil, ele fica um pouco prejudicado exatamente por conta dessa estrutura que nós temos, e aí acaba entrando esse componente de humanismo, justnaturalismo, que tira o foco. Mas o caráter exemplificativo, esse a gente não pode abrir mão. Porque o caráter exemplificativo é o freio social ao crime. O doutor Leonardo foi claro, ele disse, olha, se o bandido não sabe que vai ter punição, ele deita na sopa.
ele faz. Falta o predador natural. Eu acho que eu não sei se eu exemplifiquei para vocês aquilo que aconteceu no Alabama alguns anos atrás, envolvendo a quebra da safra de milho americana, em que os americanos tiveram uma quebra de safra de milho e não encontravam explicação, eles chamaram biólogos. Os biólogos foram estudar a região para ver o que tinha acontecido. Eles estavam com uma superpopulação de falcão, o falcão marrom, aquele cinza, não o falcão águia americana, falcão cinza, aquele da montanha, e estava com uma superpopulação e autorizaram a caça por 6 meses. E os caçadores, autorização de caça nos Estados Unidos é uma festa. Um país altamente armado, os caras saíram atrás. Bom, fizeram uma festa. Só que o falcão, esse falcão cinza é o predador natural da andorinha tesoura, aquela do rabo atravessado, que é a predadora natural do gafanhoto, que é o predador natural do pulgão, que é o que ataca o milho. Ou seja, a partir do momento que acabamos com o predador, você comprometeu todo o sistema, comprometeu toda a rotina natural. Em sociedade, a coisa funciona assim. Se você não tem um predador natural, que é a justiça, se você não tem esse predador natural, evidentemente que a praga vai se esparramar e vai dar no que está se prevendo aí. Então, é preciso nessa hora a gente pensar assim, tá bom, estamos com problemas. Temos problemas do caráter retributivo. Tá, mas do caráter exemplificativo nós não podemos abrir mão nunca. Porque abrir mão dele, doutor Leonardo, na minha opinião, é literalmente abrir as portas da barbárie. Ou seja, não vai dar nada. Sem dúvida. É o que o doutor Bruno Carpes fala muito disso, né? A porta giratória do crime é tão grande, tu entra e sai, fomenta a impunidade. É bom negócio hoje tu cometer crime. O que dificulta hoje a vida do criminoso? O que ele teme? O crime compensa, exatamente por isso. Por quê? Porque o criminoso, né, sobretudo o criminoso que é o que causa o nosso grande problema de criminalidade no Brasil, ele é o criminoso que é profissional, ele busca um custo, ele calcula um custo-benefício da sua atividade criminosa, né? E o que poderia fazer com que ele não quisesse empreender, digamos assim, na seara criminal? Era que ele calculasse que, olha, a probabilidade de eu me dar mal com isso aqui é muito alta, então é melhor eu arrumar um emprego, eu cortar uma grama, eu estudar, eu fazer alguma coisa útil da minha vida, porque o caminho, o atalho, esse aí que eu estava pensando em pegar, ele vai me levar para a cova, ou vai me levar para o presídio, ou vai fazer com que eu me dê mal. Daqui a pouco eu vou virar um pária social, né, as pessoas vão me banir do seu convívio e tal, e isso aí é aquilo que o Gary Stanley Becker, que é um economista norte-americano que chegou a ser prêmio Nobel de Economia, ele dizia que era a ameaça crível, né? Esse cálculo de custo-benefício que o bandido faz no Brasil, sabendo que ele, muito provavelmente, ele vai se dar bem com a atividade criminosa, faz com que o Brasil se torne um Eldorado do crime. É essa falta de retribuição, essa falta de perspectiva de retribuição. O criminoso, quando está dentro da cadeia, é porque ele se deu muito mal e foi muito azarado. De tanto que ele fez, ele acabou sendo vítima da lei das probabilidades. Então, mas mesmo assim, quando ele está lá, embora ele esteja numa situação que talvez ele ache desconfortável naquele momento, né, se ele não for muito amigo do rei lá dentro, ele pensa assim, olha, eu fiz tanto e consegui ganhar tanto com isso aí que passar um tempinho aqui, né, eu cumpri uma peninha aqui que eu vou progredir de regime daqui a alguns meses, está dentro do previsto, né? Não vai ser nada que vai me abalar. É chato estar aqui, o meu advogado tá lá tentando me tirar, daqui a pouco ele consegue, né? Mas é a regra do jogo. Então, dentro de uma regra de jogo em que você sabe que a punição, mesmo quando ela acontece, ela vai ser uma punição muito inferior àquilo que você espera auferir, né? Você, obviamente, vai apostar alto. Porque hoje a gente tem uma questão, né, doutor, da pena mínima, né? Tudo tem que ser na pena mínima, tudo é pelo menos, né? A gente pune no mínimo para daí sim iniciar uma sentença criminal condenatória.
o que faz com que a maioria dos crimes do nosso Código Penal vá para o regime aberto ou para o regime semiaberto, início de uma execução de pena, que são 2 regimes que estão extremamente falidos. Até uma das perguntas que nos mandaram era se nós somos a favor ou contra o regime semiaberto e o regime aberto e a progressão de regime. Né? Eu quero abrir para vocês falarem sobre isso, mas eu acho que junto a gente pode pegar um outro gancho, que é a questão da prisão em segunda instância, né? Que no caso, entre 2009 e 2016, nós podíamos, a partir de uma condenação em segunda instância, né? Ou seja, no segundo grau de jurisdição, começar uma execução da pena, começar a cumprir aquela pena. E agora, a partir de 2016, né, muito mais, na minha opinião, por um ativismo político, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se pode mais fazer isso e tem que ter o trânsito em julgado, ou seja, terminar tudo, todas as instâncias. Só que a gente bem sabe que hoje, no Brasil, tu pode postergar por 10, 15, 20 anos a sentença condenatória transitada em julgado, desde que tu tenha dinheiro e um bom advogado que te faça embargos declaratórios, que é um tipo de recurso que a gente tem no processo penal. Então, a gente pode fazer esse gancho da prisão em segunda instância, a quem isso serve, né? E como isso prejudica ao nosso sistema de segurança pública, e a questão da progressão de regime, que também é falido hoje, no meu ver, né? Quero saber o entendimento de vocês, e também dá essa sensação de impunidade, e em 90% dos crimes a gente vai começar num semiaberto ou num aberto. A sensação que eu tenho é que nós criamos um sistema não de punição, mas um sistema de impunidade, porque o volume de recursos é muito grande. E como você tem, em matéria penal, uma inevitável vinculação, uma inevitável aderência a vários dispositivos constitucionais, basta você fazer um pré-questionamento e pronto, começa a encheção de saco. Qualquer coisinha que você faz ali, você entra com recurso, sabe? É recurso em cima de recurso, e dependendo da pena, a prescrição é inevitável. Então você tem, mesmo crimes de maior potencial ofensivo, se você tem uma sentença em primeira instância balizando uma pena mínima, e o que eu acho um erro, viu, doutor? A dosimetria da pena no Brasil, na minha forma, tem um cálculo muito errado. Muito errado. Essa coisa de partir da pena mínima, não. Eu acho que é um erro. Eu tenho visto, por exemplo, os dispositivos penais alemães, os italianos mesmo, que nos deram a origem do direito romano. Já nem falo do common law, porque o common law é faca na bota, né? Ingleses, americanos, eles são faca na bota mesmo. Então, assim, eu acho que o erro da dosimetria da pena está no nosso sistema, nos nossos dispositivos legais, que os juízes se atêm e, infelizmente, não tem como a gente fugir. Algumas coisas nós não podemos cobrar da justiça, nós temos que cobrar dos nossos legisladores, ou seja, mexer nesses dispositivos penais. O problema, doutor Leonardo, é que muita gente entende que mexer em dispositivos penais pode mexer com o seu próprio futuro. Isso é verdade. É rigorosamente verdade, mas é muito interessante isso aí, Gustavo, porque essa colocação da pena mínima é porque ela no Brasil, a gente às vezes não imagina que a lei obriga o juiz a aplicar a pena mínima. Na verdade, isso aí é a cultura do julgador brasileiro, que é baseada na ideia garantista de que a pena só deve ser aplicada quando inevitável, e quando inevitável, no mínimo possível, admitido na legislação. Mas você tem um intervalo de pena, por exemplo, num crime de homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Por que a pena tem que ficar em 12, 13, 14, o homicídio triplamente qualificado em 18? Quando você pode analisar circunstâncias judiciais e você pode colocar a pena base, né, que vai ser que vai partir de onde vai partir o cálculo do juiz, lá em cima. Né? Você pode chegar próximo do termo médio, de acordo com as circunstâncias, porque a pena mínima ela deve ser reservada para aqueles casos que realmente são os casos assim, dentre o universo de crimes da mesma espécie, são os menos graves. Mas você trata igual
um sujeito que praticamente igual a um sujeito que cometeu um crime de uma maneira menos grave do que cometeu na maior forma de gravidade possível, né? Então você causa uma desproporção aí mesmo. Nesse exato momento você causa uma desproporção. Pegamos um exemplo dos Estados Unidos, né? Esses tempos um sujeito foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos porque estava dirigindo embriagado um caminhão pela 9ª vez. Por que foi condenado à prisão perpétua? Porque uma coisa é você condenar o sujeito a uma prisão ou uma pena grave na primeira vez que ele foi pego num caminhão. Só que o sujeito dirige um caminhão e 9 vezes ele é pego dirigindo o caminhão e ele não se emenda. O que você vai fazer com esse sujeito? Você tem que ter algum mecanismo para conter o sujeito. Então, a nossa lei, ela não nos dá mecanismos para isso também, mas ela nos permitiria, pelo menos, você estabelecer dentro dos patamares possíveis de pena máxima e pena mínima, uma punição mais proporcional, mais adequada à conduta específica do sujeito. Individualizar a pena, o princípio da individualização da pena no Brasil só serve para beneficiar o réu, jamais para fazer com que ele experimente uma sanção mais grave de acordo com o seu merecimento, né? Então, no Brasil, um país em que apenas 3% dos crimes previstos na legislação, eles comportam o cumprimento inicial em regime fechado, né? Os demais todos, eles comportam início no semiaberto, no aberto, ou então transação penal. Agora, com esse acordo de não persecução penal, então a coisa... o cálculo deve ser refeito, porque ali você praticamente liberou geral para todos os crimes que não têm violência ou grave ameaça, ou que não sejam hediondos ou equiparados a hediondos. Então você tem esse princípio da presunção de inocência interpretado à luz de um sistema que praticamente não pune quando é aplicado, né? Então, o princípio da presunção de inocência no Brasil, ele chega tentando fazer o link, né? Ele chega da seguinte maneira. O que é o princípio? Ele é um princípio, né? Ele não é uma regra. No Brasil ele virou uma regra, e uma regra escrita de uma maneira completamente engessante para o aplicador, né? Que é a questão do trânsito em julgado. Em qualquer país do mundo, em qualquer civilização do mundo, desde que o princípio surgiu, significa o seguinte: ninguém será considerado culpado salvo prova em contrário. Prova em contrário dentro de um processo regular. Ou seja, quando é que você tem um juízo judicial baseado numa prova em contrário ao princípio da presunção de inocência? É na sentença condenatória em primeiro grau. Pois alguns países adotam o duplo grau de jurisdição e transferem para o segundo grau esse momento que você não pode mais discutir prova, por exemplo. E você não tem como voltar atrás em relação à questão fático-probatória. No Brasil, inexplicavelmente, se transferiu esse momento lá para o julgamento dos recursos extraordinários, o especial e o extraordinário no STF, no STJ e no STF, né? Mas no Brasil, até 2009, nós não tínhamos isso. Evidentemente, de 1500 a 2009, ninguém pensou que você precisava esperar o Supremo Tribunal Federal dar a última palavra para poder começar a executar uma pena. Ninguém tinha pensado nisso. A própria interpretação de trânsito em julgado do próprio Supremo Tribunal Federal até 2009, ou seja, na vigência desse texto constitucional que nós temos hoje, era no sentido de que era já possível executar a pena quando esgotassem as instâncias ordinárias, ou seja, o segundo grau de jurisdição, né? A partir de 2009, por coincidência ou não, e aí entra o que o Vitorino falou antes, começava já a ter aquela movimentação de mensalão e aquela lei que antigamente era dita serpente que só pica os descalços, né? Começou a picar gente muito bem calçada, com bota 7 léguas, né?
Começou a pegar lá no joelho para cima, ali o pessoal. E aí, num caso paradigmático, no ano de 2009, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, ele recebe um habeas corpus que tratava da seguinte situação: era um fazendeiro do estado de Minas Gerais que havia sido condenado por tentativa de homicídio a 8 anos de reclusão no Tribunal do Júri, e essa sentença tinha sido confirmada pelo Tribunal de Justiça e estava autorizado tranquilamente, ano de 2009, isso aí, Constituição de 88 vigorando há 21 anos, estava autorizado perfeitamente a executar a pena. Então o cara impetrou um habeas no Supremo Tribunal Federal. E aí que se começou a se discutir a revisão do entendimento que vigorava até então. E aí, por maioria, 7-4, a Suprema Corte passou a dizer que não, agora é preciso o trânsito em julgado, aguardando o trânsito em julgado entendido como a última decisão no último tribunal, no último grau extraordinário. O que aconteceu com esse caso específico, Vitor? Você tem como... Você adivinha isso? O que será que aconteceu com esse caso específico? Desse fazendeiro? O que aconteceu nesse caso concreto? Prescrever. Foi. Recurso, dormiu numa gaveta no STF. Até que chegou era tanto recurso, e nem sequer o recurso especial chegou a ser recebido no STJ, porque era incabível. Mas ele recorria, gravava, tentava de tudo. Entre 2009 e 2014, ele foi empurrando com a barriga aquele processo, até que entrou uma petiçãozinha lá pedindo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. E aí somente coube a uma ministra do STJ calcular e ver que realmente estava prescrito. Né? É isso que permite essa interpretação do princípio da presunção de inocência. Né? Mas isso aí não é evidentemente que não é para todo mundo. Né? Qualquer um que consegue bancar, como diria o meu amigo Percival Pugina, a talão de cheques advogados pagos a peso de ouro para tentar, litigando até de má fé, nem que seja, levar um processo para prescrição, né? Tentando as teses mais esdrúxulas e absurdas para que jamais se permita que o processo transite em julgado. Precisa ter muito dinheiro, então você só vai deixar o processo transitar em julgado quando você ficar pobre, quando você não conseguir mais. O que, evidentemente, não significa que o pobre não tenha as suas regalias também no nosso sistema, não fiquem com pena, porque eles têm muitas outras regalias, que também, só não tem essa aí, mas tem muitas outras. Mas essa leitura, ela beneficia quem efetivamente consegue manter um processo, uma disputa processual e possa escolher, enquanto tiver dinheiro, o momento que o processo nunca vai transitar em julgado ou que vai prescrever. Eu acho que o senhor achou o ovo da serpente aí, doutor Leonardo. Porque o que acontece? A partir do momento que nós contrariamos a academia, mudamos todo o processo da academia, a academia sempre tratou como instância, recurso, primeira e segunda instância, e os recursos intermediários, os recursos interlocutórios. Não cabe você ter no STF e no STJ instâncias recursais regulares. Isso não existe. Não existe porque não existe sequer estrutura para atender uma demanda. E o que a gente tem visto? Dezenas, centenas, milhares de crimes prescrevendo, e muito mais vão prescrever agora depois da decisão absurda do STF há um ano atrás, para beneficiar exclusivamente uma ideologia. Esse foi o problema. Os nossos tribunais superiores se politizaram e passaram a defender teses que transcendem o justnaturalismo, transcendem o garantismo, transcendem o humanismo, transcendem todos os ismos disponíveis. Passou a ser, vamos criar um mecanismo assim, rico não vai mais para a cadeia e pobre tem que se virar, mas também pode escapar, desde que se vire. E aí, como é que você vai qualificar como trânsito em julgado uma decisão do STF ou do STJ, quando, em média, uma decisão dessa leva 5 anos, em alguns casos vai para 6, 7, 8 anos? Não tem como, é praticamente impossível
praticamente impossível você estabelecer uma punição de grande monta, de grande repercussão para grandes criminosos, partindo dessa premissa. Até porque os julgamentos do STF, ao longo do tempo, se tornaram seletivos. Ou seja, eles julgam o que querem. Até soltarem o Lula, julgavam um pedido de interesse do Lula a cada 2 meses. Agora está lá o processo para ser julgado, sentaram em cima. E vão ficar sentados em cima até aqui. Então, essa é uma realidade que nós temos que aceitar. A gente não quer que a política entre nesse mundo, mas infelizmente ela entrou, ela está dentro, ela interfere, ela é o seu maior adversário, doutor Leonardo. Há um ativismo político muito forte na instituição. O ativismo judicial é o maior inimigo hoje da punição ao bandido. Os justnaturalistas, os humanistas, os garantistas, todos os istas do mundo tomaram conta de um jeito que hoje um magistrado que tem uma visão social, que tem uma visão voltada à defesa da sociedade, ele se sente quase que um peixe fora d'água. Ele se sente... Quer ver uma coisa? Eu vou levantar uma questão para o senhor aqui. Eu já bati boca com meio mundo, já bati boca com o Lenny Streck, bati boca com meio mundo sobre isso. Eu estou longe de ser politicamente correto. Eu sempre preguei o seguinte, já quis fazer mestrado em 2 universidades e não aceitaram a minha tese. Eu digo, então não vou fazer mestrado. Não vou fazer mestrado do assunto que vocês querem para os livros que vocês querem. Quer defender mestrado? Uma tese que eu tenho. E eu sempre defendi a tese de que a progressão de regime não é um direito do apenado. A progressão de regime, ele tem direito de petição. A aquisição da progressão de regime tem pressupostos bem claros na lei. Então eu fico indignado quando o magistrado concede a progressão de regime e argue nos autos, argue na sua decisão, de que foi uma decisão baseada no direito do apenado, que o paciente tinha o direito. Não tinha, não. O direito dele é de petição, não é de aquisição. A aquisição está vinculada aos pressupostos. E aqueles pressupostos, em alguns casos, são bem rígidos. Aí você tem sujeito que já tem 2 condenações, homicídio, não sei o quê, progressão de regime. O cara responde a mais 11 inquéritos, responde a mais 3, 4 processos. E aí, um dos pré-requisitos é exatamente uma ficha criminal compatível, capacidade de assimilar dentro do tecido social. Aí o juiz dá, como se direito fosse pelo cumprimento daquele prazo previsto na lei para, na minha opinião, a petição de progressão de regime. O direito dele é de petição, não de aquisição. E isso eu discuto com o bispo, mas ninguém quer bater boca comigo. Eu até concordo, e antes do doutor falar, eu acho que daí eu já posso até fazer um gancho, doutor, para o senhor falar, que além da questão da progressão de regime, né, que só explicar para o pessoal que se tu começa num regime fechado, tu vai para o semiaberto vai para o aberto, semiaberto para o aberto, quer dizer, tu sair aumentando rumo à liberdade tão esperada, a gente tem os indultos também, né? Que vão ajudando cada vez mais a sensação de impunidade, a sensação de que tudo tá... um indulto que chega ao ponto da pessoa que matou os pais receber um indulto de Dia dos Pais, um indulto que agora mesmo saiu uma notícia hoje que um preso lá em São Paulo, que, acho que foi São Paulo, que saiu em indulto do Dia dos Pais, né, que a gente teve no domingo agora, e saqueou o pai. Então, além das progressões, para corroborar com esse sistema penal, esse sistema de segurança pública, sistema de justiça, acho que a gente pode já tocar nos indultos. Na verdade, você falou da saída temporária, né? Que o indulto é aquele momento lá na época do Natal que o presidente da República ele dá uma espécie de comutação de pena ou extinção de várias penas de uma coletividade que se enquadra em determinados requisitos do decreto presidencial. Isso que acontece nas datas festivas, né, em que a Suzane von Richthofen é liberada no Dia das Mães e dos Pais, e o casal Nardoni pode ser liberado no Dia das Crianças ou coisa parecida, isso chama-se saída temporária, né? Isso é um direito do preso quando ele está no regime semiaberto, e aí ele pode também passar 35 dias por ano na rua, porque ele já está merecendo, né? Ele se comporta muito bem dentro da cadeia. Então, a questão toda em relação à progressão de regime é que isso, em primeiro lugar, vamos colocar uma coisa bem clara, isso não é um direito fundamental, porque isso não
algo que seja comum em todas as legislações do mundo. Agora, no Brasil, a gente conseguiu transformar isso aí, que já não é para mim, já não é uma boa ideia, numa desgraça, uma tragédia, que foi ao estabelecer, primeiro, os prazos para essa bendita progressão de regime. Né? Você começava na época que não tinha ainda a lei dos crimes hediondos, era um sexto da pena para progredir de regime, qualquer crime. Só que, quando criaram isso no Brasil, eles tinham a ideia de que isso era vinculado intimamente ao mérito do sujeito. Mas um mérito que deveria ser demonstrado, que não deveria ser algo formal, como virou depois. Depois a coisa foi degringolando de uma tal maneira que nós chegamos lá para o início dos anos 2000, na substituição do exame criminológico, que já não garantia muita coisa, pelo atestado de conduta carcerária. Ou seja, o sujeito ganhando um atestado de boa conduta carcerária, tendo implementado o lapso temporal necessário, um sexto da pena, num crime que não é hediondo, ele estava liberado para progredir de regime e não tinha o que fazer. Né? E eu muito briguei com essa regra, tentando impor, ainda que contra a lei, o exame criminológico, tentando basear ainda, manter um mínimo de base no mérito, porque você estabelecer que um atestado de boa conduta carcerária, assinado pelo diretor do presídio, ele é o suficiente para comprovar o mérito do sujeito, é você desconhecer a realidade, você esvazia completamente a análise de mérito. A coisa fica totalmente subjetiva. Você não tem um estudo em relação à prognose de possivelmente esse sujeito vai sair, vai cometer algum crime. Então passou a ser tratado como um direito indiscutível a partir do momento da implementação do prazo, e se o sujeito não tivesse cometido uma falta grave, ou seja, não tivesse formalmente sido mal comportado durante o último período, porque o atestado de conduta carcerária ele é dado se o sujeito não foi punido nos últimos 12 meses por uma falta grave. Quer dizer, você transformou aquilo que deveria ser uma recompensa pelo bom comportamento num direito. Você transformou o sujeito de a perspectiva do preso de, olha, preciso me comportar bem, demonstrar o meu mérito é só esperar o tempo passar, não preciso me preocupar com nada, porque eu tenho meu direito. Então, nesse sentido, eu concordo 100% com a tua análise, sabe? Porque, efetivamente, isso não poderia ser tratado dessa maneira como um direito. Mas, infelizmente, nós temos uma progressão em direção ao abismo quando nós tratamos esse tema no Brasil. A progressão de regime ela é tratada como um direito e ela acaba sendo um dos grandes fatores de impunidade no nosso país. O STF contribuiu grandemente para isso. Nós tínhamos melhorado um pouquinho a situação quando estabelecemos na lei dos crimes hediondos o regime integralmente fechado. E isso vigorou no Brasil até do ano de 90 até o ano de 2005, 2006, foi quando o Supremo Tribunal Federal se reuniu para rever o seu entendimento anterior da constitucionalidade do dispositivo. Passou a considerar inconstitucional a vedação da progressão de regime para crimes hediondos. E aí, o legislador teve que correr atrás e criar um prazo um pouquinho maior para o crime hediondo progredir. Mas você já tinha, então, em 2006, o STF indo contra a lei, baseado no princípio da individualização da pena, que não tem absolutamente nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, é aplicação de pena, e não uma questão de execução de pena, mas a individualização da pena, segundo o STF, era o que impedia que você vedasse a progressão de regime no Brasil. A partir de 2006 para cá, nós, então, tivemos que conviver com uma situação cada vez mais benéfica para criminosos graves em relação à progressão de regime. Agora, nós chegamos no cúmulo de tudo isso, que o preso não precisa mais da progressão de regime. Se ele não cometeu o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, se não for reincidente ou coisa parecida, ele pode ser o maior corrupto da paróquia, que ele vai ter direito ao acordo de não persecução penal. Por quê? Isso foi colocado no pacote pelo então ministro Sérgio Moro, com a previsão de que a pena máxima de 4 anos, naquelas condições, sem violência, grave ameaça, caberia o acordo de não persecução penal. Chegou no relator Freixo e a pena máxima virou pena mínima. Aí você pega todos os crimes de corrupção,
Todos os crimes contra a administração pública do Código Penal. Você pega lavagem de dinheiro. Você pega até mesmo tráfico privilegiado está incluído nisso aí. Se você denunciar alguém por tráfico privilegiado, não pode, tem que fazer o acordo de não persecução, porque o cara é primário. Então você começa a dar chances e mais chances que vão além da progressão de regime. Quer dizer, quando a legislação, que não é o que resolve sozinha o problema, evidentemente, mas ela começa a dar uma mão na resolução quando você tem uma mentalidade diferente no legislador, ela em vez de melhorar, ela piora a situação, você vê que você fica sem ter para onde correr. Né? E a pergunta que agora um dos nossos ouvintes fez, e também nos mandaram muito hoje de tarde, que é a questão, né? O que a gente pode fazer para começar a mudar tudo isso? Como é que a gente pode iniciar a mudança, né, dessa realidade? Mas antes eu já quero explicar para o pessoal, se vocês entenderam a confusão que eu fiz com o indulto com a saída temporária. Então, o indulto não volta mais, é um perdão, e a saída temporária são saidinhas que a pessoa daí volta, regressa para o regime e continua o cumprimento da pena. Tá? Foi numa saída temporária esse delito que eu falei de hoje. E também, antes da gente falar dessa questão do futuro, né, do que a gente pode pensar para começar a solução. Opa, travou, sábado, Mariana? Travou? Tá travando. Estão me ouvindo agora? Vai que dá. Tá. A questão do sábado, né? Que a gente teve um crime bem grave que não teve essa repercussão toda, essa aclamação social, que foi a morte de 3 policiais militares em uma abordagem, né, no estado de São Paulo. O indivíduo tinha se identificado ali como policial civil, entregou uma arma e tinha uma segunda arma. Né? Isso acontece muito porque a gente às vezes deixa a técnica de lado ou acaba sendo pensando muito ao agir, porque quando o policial age com rigor da técnica, com rigor da capacidade que ele deve agir, o que acontece? Ele responde, ele é exonerado, ele se incomoda tanto que às vezes esses erros acabam acontecendo, ou não, porque não quero dizer que houve algum erro na abordagem dos PMs, mas essas ocorrências acabam tendo esses fins trágicos. Então, isso mostra, mais uma vez, que se fosse ao contrário, se o policial tivesse matado 3 indivíduos criminosos, estaria estampado em todas as capas de jornais, né? Acho que estaria em todos os jornais de alta circulação nacional falando sobre esse fato. E quando são policiais militares, como o doutor Leonardo falou no início da live, são números que não abalam, né? São números que não fazem um clamor social tão grande ainda. Na verdade, se isso tivesse acontecido, o policial tivesse matado 3 bandidos, ele estava sob investigação hoje. Estava investigando o policial, né? E só para exemplificar, quem está em casa rapidinho aí, a diferença de indulto e saída temporária. A saída temporária é a briguinha do casal. O indulto é quando ela pede o divórcio para ir para fora de casa. Mas é mais ou menos. Assim, ó, como a gente está no adiantado da hora, eu vou colocar uma questão, a solução. Bem simples. Nós precisamos mudar urgentemente os legisladores. É o primeiro passo. Precisamos mudar os legisladores. Precisamos de novos vereadores, novos deputados, novos senadores, novos prefeitos, novos governadores. Nós precisamos mudar. Nós precisamos de gente que tenha uma visão de sociedade. A polícia, a prisão, a punição, ela foi feita para preservar a sociedade. Quem se preocupa em preservar o bandido, na minha opinião, está virando de costa para a sociedade. Então, minha dica, na próxima eleição, preste atenção em quem você vai votar. Os legisladores são os responsáveis pela mudança. Aliás, já dou uma dica aqui para vocês, ainda na meia-noite eu posso falar. Para quem está em Porto Alegre, a doutora Mariana certamente seria e é uma candidata maravilhosa e é o meu voto, já está aberto aqui. Obrigada, nós só podemos falar até meia-noite, né? Depois da meia-noite não posso mais. Estou sob censura. Doutor Leonardo, quais seriam os novos rumos? O que nós precisamos fazer para começar a mudar, né, essa triste realidade que há mais de 30 anos a gente vem vivendo? Na verdade, é uma
uma revolução cultural que aconteceu, né? Se deixou não é um exército de armas, né? Uma revolução cultural, é a corrupção intelectual, né? Roubam a inteligência, corrompem a inteligência. Tem uma frase do Lippmann que é muito boa e que eu acho que cabe muito bem, e que até quando teve a passagem de comando do exército, o general Vilas Boas falou, e eu acho ela sensacional. Quando todos pensam igual, ninguém está pensando. Foi isso que quiseram fazer conosco, né? Deixar com que pensássemos iguais para não pensar. Assim, ó, vamos falar do que fazer para tentar começar aos poucos a desmanchar toda essa desgraça que foi feita nas últimas 4, 5 décadas no Brasil. Primeiro ponto, mudar a mentalidade. Nós não podemos mais ter, seja legisladores, seja julgadores, seja pessoas do executivo, no próprio Ministério Público, que pensem com essa visão idílica do criminoso como vítima da sociedade e tentando buscar a etiologia do crime ao invés de buscar a teleologia do crime, ou seja, em vez de buscar as causas remotas do crime, você tem que buscar o objetivo, para que serve o crime, a quem está servindo o crime. Vai ficar muito mais claro para você entender quem é o seu inimigo nessa parada toda, né? E quem é quais são os interesses que fomentam toda essa desgraça que a gente vive no Brasil. Aparentemente todo mundo fica de braços cruzados, né? O que norteia o nosso sistema de justiça criminal? Então nós temos que mudar a mentalidade do nosso sistema de justiça criminal para uma mentalidade que seja realista, não seja utópica e que busque verdadeiramente preservar os direitos de todos, né? Todos os direitos de conviver harmonicamente em sociedade e de não ser lesado pelo próximo, não ser assassinado, não ser roubado, não ser estuprado por alguém que não respeita nada. Essa pessoa precisa ser punida. Então nós temos que mudar, em primeiro lugar, a mentalidade e passar a enxergar que bandido é bandido, não é vítima. E que a vítima é vítima, não é bandido. Então o bandido não é vítima e nem herói, muito menos herói. Pelo contrário, ele está fazendo um mal e ele precisa ser parado, ele precisa ser contido, seja da maneira que for. Quanto mais resistência ele oferecer ao sistema ou à lei e à ordem, maior deve ser, mais grave deve ser a reação do Estado. Não pode ser frouxa, como tem sido, né? E o segundo ponto, né, que eu considero fundamental, e antes de tudo, é o que se pode factualmente tentar fazer. O Estado tem que retomar o seu espaço nas cadeias e retomar o seu espaço nas comunidades que ele abandonou ao Deus dará, ou ao diabo dará, né, ao traficante, o criminoso do local. Nós precisamos urgentemente reconhecer que estamos vivendo uma guerra urbana em muitos setores e começar a tirar o fôlego do exército inimigo. Não tem como ser diferente. Terceiro ponto é abandonar essa ideia cretina, essa ideia absurda, essa ideia que se não for burra, é diabólica, de não construir mais presídios. Pelo amor de Deus, nós precisamos construir presídios, nem que seja para quê? Nós construindo um monte de presídio hoje em dia, nós temos que desmanchá-los daqui a 20 anos. Mas nós não podemos abrir mão de construir presídios e também não podemos abrir mão de melhorar o nosso efetivo policial, porque tem muito bandido. Então, quando tem muito bandido, você precisa ter muito policial na rua e trabalhando muito bem treinado. Então, o que nós temos que fazer é retomar os espaços que nós abandonamos na mão dos criminosos. E investimento na política pública, política de segurança é livrar a população do jugo dos criminosos. Se nós conseguirmos isso aí, o Brasil vai se desenvolver de uma maneira tranquila, né? Vai poder finalmente andar em direção ao futuro que nunca chegou no Brasil, né? O Brasil é o país do futuro que nunca chegou. Talvez chegue se nós começarmos a mudar essa mentalidade. Agora, é difícil mudar essa mentalidade.
É verdade, eu concordo com o que o Gustavo falou, concordo com o que o promotor falou e acredito que o caminho seja longo, a estrada seja muito pesada, difícil realmente, mas a gente precisa, né, começar, a gente precisa acreditar. Até esses dias eu conversava com um amigo meu e ele dizia assim, tudo bem, vai ser daqui a 40 anos, mas nós precisamos começar agora, para daqui a 40 anos aos nossos filhos, os nossos netos, não sei quem vai estar aqui, se estaremos nós aqui, alguém tem que colher esses frutos, né, do que a gente está plantando. Então, eu acho que o principal também é a gente informar, a gente desmistificar, a gente levar o debate, e é isso que eu proponho aqui sempre no Porto Alegre Sem Medo, né, que a gente faça uma reflexão, que a gente pense, né, que nós não tenhamos aquela frase do Lippmann, que quando todos pensam igual, ninguém está pensando, que nós pensemos diferente, porque a democracia é isso, é um pensar diferente do outro, a gente debater e ir mudando as ideias e chegar num consenso. Então, quero agradecer mais uma vez ao Gustavo Vitorino, ao Leonardo Jardim, promotor de justiça queridos por estarem aqui comigo hoje. É um prazer sempre imenso eu estar junto com vocês. Eu realmente me sinto, sabe, ao lado de dois grandões e eu ali podendo usufruir, ser brindada com tanto conhecimento, tanta autoridade, e isso só agrega ao meu crescimento pessoal e profissional e a de todos que estão nos ouvindo. Obrigada do fundo do meu coração, uma boa noite a todos. Quero deixar um beijo especial para a Silvia, para o Paulo, para a Adriane, para a Denise, para a Norma, para a Guita e para o querido procurador Silvio Munhoz, que nos acompanhou hoje, sempre conosco e sempre também nos brindando com toda a autoridade, todo o conhecimento que ele nos brinda todos os dias, né, ao longo da sua caminhada profissional. Um beijo a todos, muito obrigada, minha querida Carmen, que também está ali me olhando, amada. Muito obrigado a todos, grande beijo, até a próxima, pessoal.